Bora, nação, mais notícias aqui no nosso canal. Vamos agora analisar a possível chegada do Matheus Uribe no Flamengo. Os comentaristas debateram sobre os novos reforços do Flamengo, que foi pedido do Vitor Pereira. Vamos aqui reagir e também a preparação do Flamengo para a partida contra o Vasco. Partida de volta. Primeira partida, o Flamengo já venceu por 3-2 e o Flamengo agora precisa somente do empate para poder chegar na final do Campeonato Carioca. Então, nação, chega aqui, explode o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todas as notícias do Flamengo, tá bom? Créditos desse vídeo, vou deixar o canal da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo como créditos. Vamos então analisar aqui os comentaristas falando sobre o Flamengo. Minutos o cara cancelou e esperou mais 11. Há quanto tempo, hein? Hoje. Então, qual que é o jogador brasileiro que mais se aproxima das características do Haaland? Seja pela posição, pelo tamanho, pela quantidade de gols. Você está comparando? Eu não tô... Você está comparando o Pedro e o Haaland, é isso? Tô. É? Porque não pode? Não, mas pode, mas você acha pode. que se assemelha fisicamente? É que é um nível... É que a gente... Então, poder pode, mas é um nível entrega top física. aqui. É isso? Então, não o tamanho. Os dois ocupam a mesma faixa de campo, mais ou menos. São jogadores terminais, como gosta de dizer o Zé. O Zé usa jogador muito terminal. O último terço do campo, por favor. Na altura, claro, acho que o Haaland é um pouquinho maior, né? O Haaland tem 1,95, se eu não me engano. Mas o Pedro é um cara alto. É um cara que, se precisa usar o corpo para levar vantagem sobre o adversário, ele usa, fazer uma parede, escorar uma bola. Se precisa ele partir para uma jogada individual ou criar um lance meio que do nada, ele faz também. Então, claro, o Haaland é superior, é muito mais jogador do que o Pedro hoje. Aliás, para muita gente, talvez seja o cara do momento ainda. Mas né? A idade acho que é parecida também, né? São Pedro ainda tem 25. tem muita coisa para crescer ainda, para evoluir. Então, para mim, o Pedro é meio que o Haaland brasileiro. Aí, quando o Haaland foi contratado pelo City, muita gente falou, pô, mas será que vai dar certo? Porque o City do Guardiola é muito jogo coletivo, um centroavante ali vai ficar meio morto, ou vai atrapalhar. E aí vem o quê? Vem o Haaland e desanda a fazer gols. Parece até que isso incomoda o Guardiola, mas, poxa, ele tá virando estrela demais no meu time não é pra ter estrela. Tem uma entrevista, acho que o Ibrahimovic escreveu no livro, né? Dele. Quando alguém começar a chamar muita atenção, ele começa a minar, né? O Ibra sobre o Guardiola é um barato. Ele falou assim, né? Perguntaram pra ele, como foi sua passagem com o Guardiola como técnico? Ele falou, ele tinha uma Ferrari nas mãos e dirigiu como um Fiat. O Ibrahimovic também, vou te falar. Viu? Eu gosto, você sabe. Né? Não, ele gosta. É uma autopromoção danada. Pedro ou Gabigol? Quem tá melhor? Ou menos ruim nesse momento? Para mim, Pedro. Por expectativa, eu acho que o Pedro, até porque o Gabriel é o cara que você espera que ele vai resolver os grandes jogos, que ele vai tirar alguma coisa. Muito pouco fez até aqui nos grandes jogos. Recentemente, num jogo decisivo, ele inverte uma bola para sair um gol, muito mais naquela de sair da área, aquela fatiada que ele já vem dando há alguns bons anos. Mas, ainda não está como ele vem funcionando de sair da área para criar e também depois não atacar um espaço, fazer um facão, finalizar, como faz muito bem, não vem fazendo. Tem problema, tem dificuldade com finalização e não é de agora. Acho que no final do ano passado ele também já apresentou. E por uma margem muito pequena, aquele placar magro ali, acho que o Pedro. Porque aí na comparação com o Gabigol do ano, aí eu acho que vale virar e pensar o que ele fez, o que ele conseguiu fazer no jogo que valia menos ali, mas ainda assim entregou um gol. No próprio clássico contra o Vasco. Sim. Agora, jogo de ida, o Pedro atento ali, o Pedro cria uma chance muito boa, a gente se apega muito ao gol que ele faz na falha do Capasso. Mas logo de início de jogo ele dá praticamente um gol ali pro Thiago Maia, que acaba finalizando na mão do goleiro, uma cavadinha do Arrascaeta, o Pedro ajeita com muita categoria de costas, um toquezinho curto ali dentro da área, a bola pro Thiago Maia. Acho que o Pedro vem fazendo muito mais, mas o Gabriel também, e aí repito, não é uma falha só do jogador virar e falar o jogador está numa fase ruim, o jogador não está bem, ou não está treinando. Não. Tem uma engrenagem ali que está sendo muito modificada do meio da frente para o Flamengo, um time que cria muito menos, um time muito pouco inspirado ainda nesse ano e que, claro, não tem como o atacante estar bem se esse sistema não está azeitado. O Arrascaeta, é o que eu falo, o Arrascaeta foi, entre aspas, estrear na temporada agora, no último jogo. Porque muda-se um desenho, ele fica mais livre e flutuando, só que aquela faixa do campo ali é toda dele, não é tanto do Gabriel. Então, assim, essas explicações também de um time que ainda não azeitou do sistema ofensivo, essas explicações vão impactar Pedro, Gabriel, mas ali numa margem muito mínima, né? Um somatório baixo, para usar essa realidade, o Pedro um pouquinho à frente. Não, eu acho o Pedro. Para mim, o Pedro, indiscutivelmente. Eu falei ontem aqui sobre o Gabigol. Esse ano ou desde o ano passado? Não, Porque, olha, o Gabigol fez o gol da decisão da Libertadores, importantíssimo. Eu acho que o Gabigol, o ano passado, teve um papel fundamental, porque nós estamos falando de um Gabigol
o Pedro tocou no assunto, eu ia chegar nisso, né? O Gabigol, ano passado, ele finalizava mais. Se você fizer um rewind, né? Como é que é? Rewind? Lá atrás, o cara que não sabia o que era flopar. Rewind? Pedro, Beleza. Tinha o Walkman, né? Na época o Rewind. Colocava pra rebobinar a fita. Convivendo com Rewind Pedro, é o famoso rebobinar a fita. Convivendo fita com que Pedro Ivo, tem mais, né? são esses termos. A gente, né? Entendi. Como eu sou um jovem ainda... O Zé é um jovem absorvendo conhecimento. Isso. Jovem fala de cloud, não é rewind. O Gabigol, em muitos jogos, ele finalizou cara a cara com o goleiro, criou oportunidades, chutou para fora. E nós falamos que ele perdia muitos gols, mas ele ajudava muito a equipe e tal. Esse ano, nem isso ele está fazendo. O Gabigol está saindo muito da área, tá com dificuldade, eu acho, né? Está com dificuldade para chegar na área e para finalizar do jeito que ele finalizava o ano passado. Eu tô achando o Gabigol um pouco pesado, fisicamente ele está muito forte e isso aí traz eu acho que perde mobilidade. Então o Pedro não, embora não esteja jogando como o ano passado, que eu acho que o Pedro tem essa condição de trocar de posição com os 3 jogadores ali da frente, pela capacidade física que ele tem, porque ele é alto, forte, fisicamente ele é bom, então ele consegue, mas mesmo assim, naquilo que ele está sendo pedido, né? Provavelmente está sendo pedido ao Pedro para que ele fique um pouquinho mais ali na frente, um pouco mais como referência. Ele consegue ainda fazer os gols, mas eu acho que o Pedro está um pouquinho à frente. O Pedro, para mim, está melhor do que o Gabigol. E a interação no passado era diferente, né? Que ainda não existe esse ano. O problema é que você sabe qual é o time titular do Flamengo? Nós estamos em março. Não. Mas eu te pergunto, vai ter um time titular fixo? Não, mas assim? ele vai... Você olhava esse aqui, mas pode ter um norte, sim, pode mas ter uma... se o Vitor Pereira ficar com essas coisas de todo jogo, colocar um, tirar outro, colocar um, tirar outro, ele vai ter problemas. Mas não faz parte desse momento? Não, uma coisa é fazer parte, outra coisa é você insistir nisso o campeonato inteiro, o ano inteiro. Não acredito que ele vai fazer isso. Daqui a pouco, ele vai parar. Porque ele precisa dar uma referência a essa equipe. Nós vimos o jogo contra o Vasco, 3 zagueiros, os 3 zagueiros perdidos em termos de movimentação, timing. Você vai, eu vou pegar o seu tempo, vem aqui, fecha. Os 3 zagueiros perdidos. O meio-campo, o Vidal saía, o Thiago Maia fechava ou eles abria, ele não sabia posicionamento. Nós sabemos exatamente o quê? Que o Flamengo, no meio para frente, tem jogadores que vão decidir os jogos a qualquer instante. Isso é fato. Isso todo mundo sabe, mas quais são as referências desses jogadores? O ano passado nós sabíamos, Thiago Maia centralizado, o Everton por dentro, era o João Gomes por ali por dentro também. Então você sabia, Everton Ribeiro, quando o time perde a bola, o Everton volta por dentro e ele é o cara que é responsável por dar o combate no adversário quando sai pelos lados. Aí tem toda a escala, né, que a gente fala, vem um, vem outro para fechar os espaços. Então faz... Hoje o Flamengo você não sabe. Você não sabe o que é o Flamengo. Você não sabe se vai jogar com 3, se vai jogar com 4, se vai jogar com 2 no meio, se vai jogar com 3, se vai jogar com 4 no meio, se vai jogar com 2 centroavantes enfiados. Então isso prejudica muito a performance desses jogadores. O Gabigol está sentindo isso, o próprio Pedro. Nós estamos falando aqui de um Pedro diferente do Pedro do ano passado. Nós estamos falando de um Arrascaeta que em março chegou para o jogo contra o Vasco. Então tudo isso é fruto de uma análise, e aí entra... Primeira escolha, que eu acho que é a escolha errada da diretoria ao trocar o treinador e o período que esse treinador vai levar para construir essa equipe. Eu vou trocar hoje aqui, eu vou trocar hoje ali, eu vou trocar... Peraí, o Flamengo precisa de referências, porque o estilo de jogo do Flamengo não é o estilo de jogo do Corinthians, que todo mundo fica ali atrás esperando e vamos nos defender. Não, o estilo de jogo do Flamengo é o seguinte, toque de bola. Fica com a bola, controle de bola, perdeu a bola, pressiona, recebeu de novo, toca, vai de um lado, vai de outro. Para você fazer isso, você tem que ter referências em campo, porque a hora que eu estiver apertado, onde que eu vou tocar? Vou tocar no Pedro, então o Pedro tem que jogar comigo sempre. Se você sair, no dia seguinte, eu vou ter dificuldades, porque eu tô com o Pedro aqui, eu preciso dialogar com você, cadê você? É o Bubu que entrou. Você vê, essa distância, o Bubu já está um pouquinho diferente do seu posicionamento. Eu já vou ter dificuldade para encontrar o Bubu. Então, tudo isso, eu acho que o Vitor Pereira tem que acelerar esse processo. Um dos méritos do Jorge Jesus foi, quando ele teve um período curto, né? Ele teve um período, acho que de 20 dias, ele acelerou o processo de conhecimento e de entrosamento desses caras. Esses caras, eles já têm uma memória
né, em termos de jogo e de posicionamento. Agora, precisa você melhorar esse tipo de situação. Sim. Eu tenho um sistema na cabeça, eu tenho uma forma de pensar. Só que eu estou vendo que o Pedro não está conseguindo jogar e repetir o que nós estávamos acostumados a ver. O Gabigol, eu não tô gostando da forma que o Gabigol atua. Eu acho que ele poderia ser mais decisivo para o Flamengo. Mas a ausência do Everton Ribeiro em alguns momentos atrapalha? Atrapalha. Prejudica? Atrapalha. O Gabigol é mais afetado? Sabe por quê? Mas quando ele estava em campo, a coisa não funcionava também. Eu vou te perguntar. Quem arma melhor o jogo? Arma o jogo, toca, distribui, uma assistência, faz 1-2. Everton Ribeiro ou Gabigol? O Everton Ribeiro. Aí você troca o Gabigol, você troca o Everton Ribeiro, porque você coloca mais um volante, né? E deixa o Everton Ribeiro fora. E põe o Gabigol. Aí esses dois volantes, ao invés de entregarem a bola para o Everton Ribeiro, entregam a bola para o Gabigol. O Gabigol não tem a mesma técnica, não tem a mesma qualidade que tem o Everton Ribeiro. O Gabigol é finalizador. O Gabigol tem que jogar próximo à área. Entendeu? Tem que ter um cara ali para fazer essa bola chegar para ele finalizar. Se ele ficar tocando atrás, nós vamos ver o Gabigol resumindo a uma coisa só. Vem atrás, do lado esquerdo ali, pega essa bola, dá aquela fatiada procurando o Pedro ali. Você acha que o Gabigol... vezes dá certo, né? Sim, às vezes dá certo. O jogo contra o Del Valle deu certo, a fatiada do Gabigol. E quem ganhou? Nos pênaltis deu Del Valle. Isso aí é o que eu falo. Eu acho que é muito pouco para um jogador como o Gabigol. O Gabigol é jogador de estar chutando 2, 3 vezes, perdendo 3 oportunidades no jogo. O time do Flamengo tem essa possibilidade pela qualidade que tem. Agora entra a mão do treinador. Até um tempo atrás, você dividia essa culpa, porque o treinador entrou, está conhecendo o elenco e tal. Mas agora entra a mão do treinador. Ele tem que acelerar isso, ele tem que definir logo essas referências. Então, peraí. Senão o Gabigol vai ter problemas, daqui a pouco... Então, que eu quero chegar. Agora você vai ver, Everton... Olha os caras que o Flamengo tem de fora. E aí não estou dizendo problema, eu estou falando para você as opções que ele tem. Everton Ribeiro. Cebolinha. Outro Everton. O Bruno Henrique vai voltar. Bruno Henrique. E tem o Gerson. Só para apontar uma coisa antes de interromper. Como mudam as características. Porque a gente fica na comparação do ano passado. Como era o corredor direito do Flamengo no ano passado? Rodinei. Rodinei interagindo com o Everton. Rodinei do meio para frente. Como é que o Vidal brincava? Um avião? Avião. Rodinei do meio para frente, que interagia com o Everton, o Gabriel caía por ali. Essa interação era o eixo do time do Flamengo. O lateral que você tentou por ali não ultrapassa, porque você começou tentando o Varela, agora que foi o Mateuzinho, porque o Varela se lesionou, agora o Mateuzinho também lesionado. Então, quem quer que venha cair por ali, sim, uma fratura pesada, né? Quem quer que venha cair por ali não vai estar adaptado. Essa interação não existe mais. O Everton muitas vezes é sacado, então o Gabriel cai ali num cenário diferente. Então não dá também ele cai ali sozinho, porque se o Everton Ribeiro está no banco e você não tem mais o Rodinei... Eu tô falando o eixo do time, claro, o eixo do time muda. O Flamengo inicia o ano, Felipe acaba sendo quase que uma peça ali para determinadas situações, Luiz. O eixo do time meio que vira. Arrascaeta para cá, Gerson muitas vezes para cá, Ayrton Lucas passando. Então o Gabriel, quando ele cai para o outro lado, a interação já não existe. Então isso também ajuda na hora de você virar e falar, a explicar. Mas o Pedro ou o Gabigol? Não é que o Gabigol esteja... Eu acho que ele vive uma fase técnica delicada, de finalização, a gente viu no jogo contra o Vasco, mas não é de agora, porque em alguns momentos do final da temporada passada ele também teve problemas de finalização, só que ele tinha uma outra contribuição no time. Essa contribuição, pelo desenho do Vitor, não está existindo. E assim, é uma coisa que demanda tempo. O Vitor demorou ali a entender onde é que ele ia espetar os caras para liberar a faixa ali onde o Arrascaeta cai, deixar o Arrascaeta um pouco mais solto, porque o Arrascaeta travado não dava. Então assim, em algum momento ele vai precisar buscar esse novo espaço para o Gabriel. Será que ele vai aproximar com o Pedro? Vai mudar o desenho de time. Então assim, o que está acontecendo de mudança nesse time, de troca, explica talvez um momento do Gabriel. Só que aí é o que eu falo, eu acho injusto você virar e falar, o Gabriel tá mal. Então é aí que eu queria chegar, Pedro. Isso é fruto de uma decisão da diretoria que chega no final do ano e fala, vamos trocar tudo. Tudo bem, então vamos entender que vai ter mudança por aqui, Gabriel vai puxar, a Arrascaeta vai demorar a entender. Você está pedindo uma mudança de mentalidade, de sistema de jogo, que não é do dia para a noite. Até os grandes times passam por isso. Precisa ver agora com a entrada do Gerson, que provavelmente o Gerson vai jogar. Quem vai sair? Vidal? Se tirar ele, já sei que vai acontecer no banco de reserva. É o Vidal ou o Thiago Maia? Eu acho que os dois Vidal, também não estão bem. Sim, mas qual dos dois vai sair? Eu acho que é o Vidal. O Vidal sai. Aí você põe Thiago Maia e Gerson, os dois canhotos, para jogar. Pode tirar um zagueiro. Ele falou que não vai jogar sempre com 3 zagueiros. Sim, eu acho que para essa decisão ainda com o Vasco, eu acho que ainda vai 3 zagueiros. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, com a entrada do Gerson, o espaço do Arrascaeta é diferente. Muda? Muda.
O Arrascaeta jogou muito bem agora porque ele tinha um espaço livre para jogar ali no meio. E o time foi montado para isso. Foi montado para isso. Com o Gerson tem outra característica do Vidal e do Thiago Maia. O Gerson gosta de jogar, o Gerson vai para dentro, o Gerson se aproxima da área. Mas tem uma peça aí que a gente não está contando, porque depende da esposa do contratado. Uribe. Parece que tá tudo certo. Deixa a menina lá. É verdade. É com a esposa ou não é com a sogra? É isso? Não é com a sogra, agora é a esposa. Porque é o Falando em seguinte... sogra, beijo, dona Joconda. A dona Joconda diamante 000 aqui do programa. A informação aqui é a seguinte, que tá tudo certo com o Flamengo, jogador, staff, etc, porque vai terminar o contrato lá com o Porto. Ele é titular absoluto do Porto, só que o Porto foi eliminado da Champions, o Porto não vai ganhar o Campeonato Português esse ano e tal. Já era muita distância para o Benfica e a coisa está bem encaminhada. A questão é só adaptação. A esposa do Uribe gostaria de permanecer na Europa e tal, tem essa ideia. E o Uribe, dizem, tá doido para jogar no Flamengo e tal, etc. Então aí tem essa coisinha para ajustar, que é importante. Se ajustar isso, o Uribe vai ser jogador do Flamengo. O Uribe é o quê? Volante. Certo? E aí, como é que encaixa? Porque Thiago Maia, é mais Vidal, Gerson, que é mais para frente e tal, mas tudo bem, tá ali no meio. E aí você tem o Uribe. Você vai contratar o Uribe para deixar no banco? Sim, E aí, como é que faz? Não, o problema Monta com o Uribe aí. Como é que faz? O problema não é do Uribe. O problema agora é gestão de. E o Vitor Pereira quer, né? É um cara que vem que o Vitor Pereira quer o volante. Sim. Pedido do Vitor Pereira. A questão é a gestão de grupo, não é o Uribe. O Uribe não tem. Porque se o Vitor Pereira pediu, ele sente a necessidade, você tá trazendo um cara desse tamanho, opa, ele é titular. Ele vai botar pra jogar, a lógica é essa, né? Ele é titular. Até porque você tá batendo cabeça desde a virada do ano, porque você perdeu esse cara ali. Quero o João Gomes. Quando você tenta explicar o Flamengo, a gente passeia num monte de coisa, mas pra mim, a raiz do problema é quando você perde o homem de combate, você não sabe se você joga com dois volantes, com um, se você sacrifica o Everton. A raiz do problema pra mim é isso. E aí você vai buscar um cara em tese para reposição. Não tô falando de mesmo nível, de ocupação. Tudo bem. Então você pensa que esse cara tá chegando para... O Gerson nunca foi substituído pro João, né? Mas eles não pensaram nisso? Então, o João sai... Acho que é raro. A gente vai chegar à conclusão que era melhor ficar com o João Gomes do que trazer o Gerson? Eu acho que é o seguinte, quando você perde o João e traz o Gerson, você está admitindo que não existe só uma fórmula do Flamengo dar certo, aqueles 2 meses do Dorival do ano passado. Vai precisar mudar. Só que quem escolheu isso tem essa mentalidade? Não, quem escolheu isso quer ganhar Mundial, Recopa, Supercopa. Se não ganhar, vai dizer que vai mandar treinador, vai fritar treinador. Se não ganhar estadual, que não vale nada na temporada do Flamengo, se não ganhar estadual, vai demitir treinador. O problema é que quem toma esse tipo de decisão de contratar o Uribe não pensa nisso. Você acha que o amigo lá que tem as finanças lá, que contrata, vai no dia que é bom, que é gelo no sangue, que viaja, que ele abre o quadro lá e debate com o Vitor Pereira, você vai chegar, porque agora a gente vai ter uma mudança, né? A gente agora vai perder um jogador com essa característica, a gente vai trabalhar muito mais assim, tô te dando o Gerson, então vamos ter tempo para você... Você acha que acontece isso, Zé? Não, a contratação do Uribe é o aval do treinador. A do Gerson o modelo de futebol do Flamengo, o modelo de comando do futebol do Flamengo, ele é político, ele não é técnico. E muitas vezes a gente fica debatendo o modelo técnico. Então as coisas nunca vão conversar. A gente fica aqui pensando, tem que ter tempo, não tem que ter tempo. O Uribe vai chegar para a vaga do João Gomes, o Gerson vai se adaptar. É uma questão de tempo para o Everton a gente sair do time, para o Gabigol entender que agora não tem mais. Não, esse debate técnico só acontece de um lado. Do outro lado do balcão é um debate político. E aí, o que é melhor? Eu trocar o cara, atender a torcida, dar uma acalmada na organização? O que é melhor? Então tá aí, nação. Escreva nos comentários a sua opinião sobre a contratação do Matheus Uribe, que deve estar chegando aí nos próximos dias no Flamengo. Escreva aí a sua opinião, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.